eu queria falar um pouquinho com os irmãos a respeito da oração. É um tema que é importante, é um tema que todos nós precisamos saber e é um tema que certamente faz diferença na vida de um cristão. E para falar de oração, eu queria abrir a palavra de Deus lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 7. Nesse texto que vai nos ensinar algumas questões extremamente importantes sobre como que nós devemos orar, a respeito do que nós devemos orar e por que a oração é tão importante e qual que é o objetivo que nós temos quando nós oramos. Vamos ler a palavra de Deus? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 até o 7. Fala assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir a Ti que Tu nos ajudes a compreender, Pai, a Sua palavra. Nos dá essa capacidade, nos dá também a força para que nós possamos aplicar essas verdades em nossas vidas. Nós pedimos isso confiando em Ti, confiando na Sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei quantos de vocês se lembram, mas nós estávamos aqui fazendo uma série de sermões em Timóteo. E aí a gente precisa dar uma pequena contextualizada, entender o que a gente está falando aqui, relembrar um pouquinho o que Paulo falou para Timóteo até agora. Paulo envia essa carta que nós lemos para Timóteo, para ajudar Timóteo a pastorear uma igreja lá em Éfeso, uma cidade totalmente idólatra, uma cidade onde a pregação do evangelho é difícil, uma cidade que precisa ser fortemente pastoreada, mesmo porque os crentes que ali estão precisam conhecer a verdade e serem defendidos dos falsos ensinamentos que estavam sendo colocados ali. A palavra diz que existiam homens naquela cidade, dentro da igreja, que ensinavam uma doutrina diferente do que a de Paulo, uma doutrina mentirosa, uma doutrina que deveria ser combatida. Paulo então envia essa carta para Timóteo. Nos primeiros 2 versículos, Paulo fala que Timóteo é seu filho na fé, que Timóteo tem autoridade para poder rechaçar aqueles mestres falsos. Depois Paulo fala para Timóteo que Timóteo deveria ficar em Éfeso e defender a verdade. Ele exorta a Timóteo a ensinar os falsos mestres no caminho correto. E se esses falsos mestres não chegassem a se arrepender, então Paulo também mostra que Timóteo não deveria ficar dando murro em ponta de facas, mas fazer assim como Paulo mesmo fez, entregar estes homens a Satanás. No sentido de que estes homens deveriam ser tirados da igreja para não levar a igreja à perdição. Esse é o contexto que nós temos aqui de Paulo enviando essa carta para Timóteo. E todo o objetivo de Paulo para Timóteo é que Timóteo, de alguma maneira, ensinando a verdade, levasse pessoas à salvação. O tema principal aqui de Paulo é a salvação que Timóteo deveria pregar e que Timóteo deveria ensinar com o seu ministério. E aí nós tendo isso tudo na nossa cabeça, essas verdades em mente, o ministério pastoral, evangelístico, os falsos ensinamentos, a dificuldade da pregação, homens que caíram, que eram crentes, pregavam o evangelho, mas caíram e foram entregues a Satanás, ou seja, tirados da igreja. Nós tendo em mente que Paulo fala sobre a salvação sendo pela graça de Deus, é que nós chegamos ao capítulo 2.
Capítulo 2 que nós lemos, meus irmãos, vai começar falando a respeito da necessidade da oração para que a pregação ocorra, para que a pregação seja efetivada. Eu pensei em um título para este sermão, considerando isso, então eu pensei na oração que leva à salvação, ou a oração que vai levar as pessoas ou possibilitar a salvação de pessoas. Mas, para a gente falar da oração, que vai estar um pouco mais para frente, a gente precisa entender um pouquinho sobre algumas questões que Paulo quer deixar para a gente aqui muito claras. Primeira delas, meus irmãos, que Paulo ensina para a gente nesse texto, é que Deus deseja que todos sejam salvos. Veja aí, versículo 3 do que a gente leu fala: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Meus irmãos, qual que é a ideia de Paulo aqui quando fala que todos os homens devem ser salvos de acordo com a vontade de Deus, ou que Deus quer que todos sejam salvos? Aqui muita gente compreende errado o texto e diz então que Deus deseja e vai salvar todo mundo. Porque esse é o desejo dele, que todos sejam salvos. Isso é chamado, meus irmãos, de universalismo. Mas não é o que a palavra está dizendo. Deus não quer que todos os homens, sem exceção, sejam salvos. Que todas as pessoas, sem exceção, sejam salvas. Se fosse assim, então quando nós chegássemos no céu, nós iríamos encontrar ali pessoas como Hitler, ou como o Champinha, aquele menino que assassinou a outra moça bem novinha também. Bandidos que nós conhecemos, assassinos. Mas será que é isso que Deus quer? Que nós tenhamos no céu pessoas que neste mundo foram tão terríveis, foram tão contra a sua palavra? Não é isso, meus irmãos, que a palavra nos ensina. Quando Paulo fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, a ideia é que todos os tipos de homens sejam salvos. O que eu quero dizer com isso? No Antigo Testamento era fato e todos entendiam isso, que o povo de Deus era o povo de Israel. Esse era o povo que seria salvo. Esse era o povo que Deus queria salvar. Os outros, os gentios, os gregos, os de fora do povo de Israel, nós aqui do Brasil que não somos de Israel, nós não deveríamos ser salvos. Isso no Antigo Testamento. Quando chega o Novo Testamento, então a palavra diz que Jesus morre pelos pecados de todo o mundo, ou de todos os tipos de pessoas. Então, não só aqueles que são de Israel, mas todos aqueles que, mesmo não sendo de Israel, creem em Jesus, estes podem ser salvos, e é estes que Deus quer salvar. Todos os tipos de homens, não mais só judeus, mas também gentios, homens, mulheres, ricos, pobres, todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, sem nenhum tipo de acepção de pessoas. É isso que ele prometeu também lá para Abraão. Se vocês se lembram, a promessa de Deus para Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não só os judeus, mas todos os outros também. Meus irmãos, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele diz: e cheguem ao pleno conhecimento da verdade no texto. E é importante a gente pensar nisso, porque, na realidade, a salvação que nós recebemos da parte de Deus só vem para nós quando nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que para ser salvo é necessário que você creia em Jesus. E essa é a verdade. A verdade é que Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, pagou pelos nossos pecados com a vida dele, e só quando nós cremos nisso é que nós somos salvos. Somente quando homens conhecem a verdade da salvação é que estes homens podem ser salvos. Paulo mostra isso na vida dele.
o texto de Timóteo, quando Paulo fala com Timóteo, ele fala: Timóteo, no tempo passado, quando eu era ignorante, quando eu não conhecia a verdade, eu era blasfemo, eu era perseguidor da igreja, eu não era um homem de Deus, porque era ignorante, no tempo da ignorância. Vejam aí na palavra de vocês, aí, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, é o texto que Paulo fala um pouquinho da vida dele, e ele deixa muito claro que um pouquinho antes de ser convertido ele era blasfemo, ele era perseguidor, ele era um homem que não era de Deus, e aí no versículo 15 ele fala sobre a verdade que ele conheceu, que mudou a vida dele. E a verdade é que Cristo Jesus, no versículo 15, veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele diz ainda, dos quais eu sou o principal. E Paulo, de fato, era um dos principais pecadores e conhecido por isso. E ele se diz o principal dos pecadores porque ele sabe que é pecador e, conhecendo a palavra de Deus, ele sabe o quanto ele peca e ele se considera o principal. Mas o ponto importante aqui, meus irmãos, é que Paulo mudou de vida. Mas ele só mudou de vida depois que ele conheceu a verdade. Deus, meus irmãos, quer que todos os tipos de homem sejam salvos pelo conhecimento da verdade dele. E aí nós chegamos a um ponto que é extremamente importante. Para que homens sejam salvos, chegando ao conhecimento da verdade, é necessário que a verdade seja dita a esses homens. É necessário que a pregação do Evangelho aconteça. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Significa que se nós não pregarmos o Evangelho, significa que se essas pessoas não ouvirem o Evangelho pela boca de alguém que conhece o Evangelho, essas pessoas não chegarão à salvação. A salvação vem pela verdade. Versículo 5 do texto que a gente está lendo aí, fala um pouquinho sobre a pregação. Paulo fala, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Aí ele diz, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Ele fala sobre o testemunho, ele fala que ele é pregador, ele fala que ele é mestre. Ele testemunha e passa a verdade do Evangelho para frente. E isso não só ele deve fazer, mas todos nós também. E tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais em detalhe mais para frente. Mas o importante aqui, meus irmãos, é que nós cheguemos primeiro a uma conclusão juntos. A conclusão de que nós precisamos que a pregação ocorra. Para que pessoas sejam salvas, essas pessoas devem conhecer a verdade. E para conhecerem a verdade, outros devem pregar a verdade. O ponto todo aqui é a pregação do Evangelho. E para que o Evangelho seja pregado, é então que nós chegamos ao X da questão aqui de Paulo. Para que o Evangelho seja pregado, algumas questões devem acontecer. Primeira delas, nós precisamos, ou é importante que nós tenhamos, um mundo que permita a pregação do Evangelho. Nós precisamos de uma sociedade que permita a pregação do Evangelho. Porque nós temos sociedades que não permitem. Nós temos sociedades islâmicas, por exemplo, que se você prega o Evangelho, você morre. Nós temos sociedades que se você prega o Evangelho, você é preso. Um ponto importante, uma sociedade que permita a pregação do Evangelho. Outro ponto importante, nós precisamos de crentes que preguem. Nós precisamos de pregadores de verdade. E o terceiro ponto importante é que nós precisamos que Deus toque no coração daqueles que vão ouvir a pregação do Evangelho. Eu falo desses 3 pontos, meus irmãos, porque são os 3 pontos que Paulo coloca para que nós façamos oração. E é aí que a oração entra. Nós precisamos orar, meus irmãos, para Deus, para que essas 3 condições, essas 3 questões importantes aconteçam, para que uma sociedade permita que nós preguemos,
para que crentes preguem o Evangelho e para que as pessoas, quando ouvirem o Evangelho, elas possam ser salvas por entender o Evangelho. Primeiro então, meus irmãos, Paulo fala que nós devemos orar pelos governantes. Veja aí o que está dizendo. Antes de tudo, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Meus irmãos, Paulo deixa muito claro que nós precisamos fazer orações, e ele coloca aqui a oração dividida em 4, fala de súplicas, orações, intercessões e ações de graça, onde súplicas é uma ideia de você pedir por algo específico, orações é a ideia de você orar e pedir por um bem geral, e intercessões é a ideia de você fazer petições, ou a ideia de você fazer um apelo até. E também fala de ações de graça. O modo que nós devemos orar aqui, meus irmãos, resumindo o que Paulo diz, é que nós devemos orar pedindo a Deus, mas também agradecendo a Deus por tudo o que Ele faz. Eu não sei se é uma prática sua, quando você ora, de agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Eu vejo que às vezes nós, como cristãos, nós nos acostumamos a ter um Deus que nos ama e se importa conosco, e muitas vezes nós nos esquecemos que tudo que Ele faz por nós é graça dele. Tudo que Ele faz por nós, nós não merecemos. O que Paulo aqui nos lembra, meus irmãos, é que nas orações, uma das coisas que deve estar sempre presente é ações de graça. É agradecer a Deus por tudo que Ele faz, agradecer por todas as coisas que você tem recebido das mãos dEle. Não só petições. Petições são necessárias, mas também agradecimento por tudo o que Ele nos dá. Paulo fala que nós devemos orar pedindo e agradecendo, e devemos orar pedindo e agradecendo em favor de todos os homens. As orações devem ser feitas por todos os homens. E aqui de novo aquela ideia, todos os tipos de homens. Às vezes eu ouço algumas pessoas fazendo oração, geralmente não no meio evangélico, mas já ouvi muitas vezes, principalmente no meio católico. Não falando mal do catolicismo agora, mas eu acho interessante que quando você ouve alguns católicos orando, existe uma ideia de orar a Deus pedindo por todos no geral. E dizem mais ou menos assim: Senhor, abençoa todos os pobres. Senhor, tem misericórdia de todas as pessoas. É uma coisa muito geral, uma coisa muito genérica. E às vezes me parece que quando nós oramos em favor de todos assim, acaba sendo uma coisa até que pouco autêntica. Por exemplo, se você ora para Deus, Senhor, tem misericórdia de todas as pessoas. Nesse todas as pessoas estão incluídas aquelas todas que fazem e fizeram mal a você, por exemplo. Todas que fazem e fizeram mal à sociedade, que roubaram, mataram, estupraram e por aí vai. Nosso desejo deve ser sim que essas pessoas alcancem a salvação, que Deus tenha misericórdia. Mas o ponto é que às vezes nós oramos e nem nos atentamos a respeito disso. E às vezes não é isso que de fato nós queremos dizer. O ponto é que nós devemos fazer oração por todos os homens, mas não todos sem exceção, a não ser que você de fato queira isso, mas por todos os tipos de homens, ou seja, não fazendo acepção de pessoas. Você vai orar por aqueles que são da sua família, você vai orar para aqueles que não são da sua família, você vai orar para aqueles que são da sua igreja, para aqueles que são mais parecidos com você, ou para os que são mais diferentes, mas a oração tua vai sempre ser em favor de todos os tipos de pessoa, sem acepção de pessoas. E aí Paulo fala a respeito de um tipo especial que deve ser feita oração. E aí ele recomenda que nós oremos por essas pessoas que são os governantes. Olha o versículo 2 aí. Orações feitas em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade.
Paulo aqui está pensando em todos aqueles que governam o nosso mundo. Todos aqueles que têm algum tipo de autoridade sobre nós, sobre a sociedade e sobre as coisas que acontecem neste mundo. E ele fala isso por uma razão muito clara, porque quando nós temos governantes bons, autoridades boas, então nós temos sociedades pacíficas, sociedades boas. Eu fico pensando aqui, meus irmãos, em países como Coreia do Norte. Eu estava assistindo há um tempo atrás uma menina dando um testemunho de como que ela fugiu da Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, se os irmãos não sabem, é um país totalmente fechado, é um país onde o comunismo, de uma certa maneira, reina, onde existe um homem que manda em tudo, e este homem que manda em tudo, ele perdeu um pouco a noção e ele acha que ele é um tipo de um Deus. E não só ele acha isso, mas as pessoas que estão lá também. Porque algum tipo de lavagem cerebral aconteceu. E essa menina fala que quando ela estava na Coreia do Norte, ela chegava ao ponto de pensar que este homem que governa tudo era capaz até mesmo de ler os pensamentos dela. E ela disse que passava os dias com medo, respeitando este homem todo-poderoso. Meus irmãos, a Coreia do Norte é interessante porque é um exemplo de como é um país governado por um homem mau, por um homem que não tem Deus, por um homem que não zela pela vida do seu povo, que não zela pela vontade de Deus. E ali, se alguém tentar pregar o evangelho, é prisão ou morte na certa. Ali, na verdade, é até difícil você entrar, e é mais difícil ainda você sair. Essa menina conta que para ela sair dali, ela teve que ir a pé, correndo, junto com a mãe dela. E chegou um ponto em que elas estavam correndo e os soldados estavam indo atrás delas, e chegou um ponto em que ela conseguiu se esconder, mas pegaram a mãe dela. E quando pegaram a mãe dela, abusaram da mãe dela e mataram a mãe dela. Ela fugiu. E quando ela chega para o Ocidente, longe da Coreia do Norte, ela começa a falar das coisas que aconteciam ali. Mas é interessante, meus irmãos, nós vemos como que é um país governado por homens maus. Coreia do Norte é só um exemplo. Há muitos outros países em que pessoas más governam. É por isso que nós temos de orar pelos nossos governantes. É por isso que nós temos de orar por aqueles que têm autoridade. Paulo fala, para que vivamos vida tranquila e mansa. E meus irmãos, eu não estou falando aqui que você não pode ter alguma restrição com quem está no governo. Talvez você não goste do Temer. Bem possível. Talvez você não goste do Dória. Ou do Alckmin, que é o governador. Talvez você não goste desses governantes. Mas a verdade é que você gostando ou não, eles estão lá. E você gostando ou não, eles ainda estão com autoridade. A palavra diz que enquanto eles estão revestidos de autoridade, a autoridade que eles têm vem de Deus. Romanos 13 fala que todo homem que tem autoridade, essa autoridade foi instituída por Deus e que nós devemos respeitar. Romanos 13, 1, 2 fala: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Meus irmãos, isso não quer dizer que você não possa protestar, que você não possa ir contra algumas decisões, que você não possa, por meios corretos, dizer que você está insatisfeito e votar em outras pessoas e colocar a boca no trombone. Isso tudo é possível e deve acontecer para que um país corra bem. Mas o que você não pode permitir é que essa sua revolta, às vezes com o governo, que eu também sinto,
leve você a não orar por este governo, a não orar pelos governadores e pelos que estão em autoridade sobre nós. A palavra é clara: ore por aqueles que estão em posição de autoridade, para que você tenha vida mansa e tranquila, uma vida sem percalços, como essa vida como não é no caso da Coreia do Norte. Nós temos de orar por estes governadores para que eles sejam idôneos. Nós estamos num tempo de efervescência aí da Lava Jato e condenações e tanta coisa aparecendo. Nós vemos como que nós temos e tivemos já muitas pessoas no poder e que roubam e que instituem corrupção, pessoas no poder que estão apenas atrás dos seus próprios interesses. Isso está acontecendo no Brasil, eu sei disso. Ainda assim, a palavra diz para nós orarmos por eles e nós pedimos para que Deus, de alguma maneira, os ajude a governar. Mas mais do que isso, meus irmãos, nós temos de orar por estes homens que estão no poder, não apenas para que eles governem bem, mas que, se for da vontade de Deus e, se possível, que estes homens se convertam. É até difícil da gente ver e pensar: nossa, já pensou o Temer convertido? Temer crente? Será? Pode ser, né? A gente tem que ter fé numa possibilidade. E a verdade é que se um homem que está no governo, numa posição tão alta, é de fato crente, e é de fato alguém que segue a Deus, nós teremos um governo muito diferente. Nós teremos um governo que realmente preza por Deus. A palavra diz que aqueles que são convertidos por Deus, essas pessoas têm gerado em si o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Imagina um governador que tenha tudo isso. Imagina um presidente que tenha domínio próprio, que tenha amor, benignidade, bondade, que tenha fé em Deus. Nossa oração deve ter esse foco. É claro que talvez isso não aconteça, porque tudo isso depende da vontade de Deus. Mas nós temos de orar pelos nossos governantes, meus irmãos. Que quando nós oramos e o governante é bom, então nós temos uma sociedade boa, que nós vivemos bem. E mais do que isso, uma sociedade onde há expansão do Evangelho. Onde a palavra pode ser pregada. Lá em Efésios 1:10, Paulo escreve a respeito da plenitude dos tempos. Meus irmãos, a plenitude dos tempos, de acordo com o que nós cremos na Bíblia, é um momento no tempo em que a palavra pôde ser pregada. A palavra mostra que nós temos 3 povos principais. Nós temos os judeus, e pelos judeus Deus nos trouxe a religião e a Bíblia. Nós temos os romanos, e pelos romanos eles governaram todo o mundo antigo e criaram uma paz. E nós temos os gregos, que trouxeram a língua e a cultura. E quando nós chegamos ali no ano 0, quando Jesus nasce, em que existem os judeus e a Bíblia, em que existem os romanos governando, em que existe os gregos e a língua grega, é que Jesus vem a este mundo, nasce, cresce e a igreja começa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Deus mesmo escolheu um momento específico neste mundo para que a mensagem do Evangelho pudesse ser pregada. Ele escolheu o tempo em que havia, por exemplo, um governo forte, que governava tudo e trazia paz entre os povos. Para que com esse governo, os pregadores do Evangelho pudessem ir para todos os cantos, por estradas, seguros, para pregar o Evangelho. Deus escolheu um tempo em que havia uma língua. Hoje nós temos o inglês que muitos falam, naquele tempo era o grego. E escreveram o Novo Testamento em grego também, para que todas as pessoas pudessem ler. Deus escolheu um tempo em que os judeus já tinham o Antigo Testamento completo, para que o Antigo Testamento pudesse servir de base para a religião nova que Deus estava criando. Meus irmãos, tudo isso só foi possível porque havia um governador e um reino sobre aquele povo todo, que era o reino
de Roma. É claro que Roma não é flor que se cheire, é claro que havia muitos problemas, mas uma coisa existia, era a paz. Paz talvez pelo medo, paz com muita força, mas os povos estavam em paz. E só porque havia essa paz é que o Evangelho pôde ser pregado. A mesma coisa, meus irmãos, nós temos de orar para que Deus toque nos governantes, para que Deus ajude os governantes, para que nós tenhamos uma vida pacífica e preguemos o Evangelho. Primeira oração que nós temos de fazer para que cheguemos à pregação é pelos líderes, pelas autoridades. Não apenas elas, meus irmãos, a oração também deve ser pelos pregadores. A segunda oração que nós fazemos, veja aí o que diz a palavra de Deus. No versículo 1, Paulo fala que nós temos de orar em favor de todos os homens. E no versículo 5 até o 7, Paulo fala a respeito de Jesus, fala que existe apenas um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que a si mesmo se entregou em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso ele foi designado pregador. Meus irmãos, eu já falei um pouquinho, mas eu volto a repetir e enfatizo, nós devemos pregar o Evangelho. Paulo escreve, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Testemunho é quando nós pregamos o Evangelho, falamos sobre quem é Jesus e o que Deus fez. E quando Paulo escreve em tempos oportunos, oportuno aqui é a ideia de um tempo próprio para isso. Existe um tempo que é propício, que é bom para nós pregarmos o Evangelho. É o tempo oportuno. E qual que é o tempo oportuno para que nós preguemos o Evangelho? É um tempo em que há paz. Quando há paz, nós podemos pregar o Evangelho. E meus irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês, se vocês não perceberam, vocês estão vivendo em um país pacífico. Por mais que nós tenhamos problemas, por mais que você veja assaltos, dificuldades financeiras, por mais que você talvez tenha ido para o Rio de Janeiro e visto as organizações criminosas dominando tudo, ou que você saiba que São Paulo também é dominado em grande parte por isso, ainda assim estamos em um país que é pacífico. Em um país que nós podemos pregar o Evangelho, em um país em que é oportuno pregarmos o Evangelho. Nós temos tudo para pregar o Evangelho. E a questão é que nós temos de fazê-lo, e às vezes não fazemos. E por desculpas das mais diversas e que na realidade não colam, principalmente para Deus. Nós temos a possibilidade, meus irmãos, de uma sociedade pacífica para pregarmos o Evangelho. E esse Evangelho, meus irmãos, vocês conhecem. E Paulo nos mostra que tem um conteúdo muito específico. Versículo 5, Paulo fala sobre o que é este Evangelho, essa verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos. Este deve ser o conteúdo da nossa pregação que nós pregaremos nesse tempo oportuno. Se você ainda não conhece o Evangelho, é isso. O Evangelho é que existe apenas um Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Este Deus Todo-Poderoso envia o seu Filho ao mundo, seu Filho Jesus, que também é Deus, e este Jesus, que é Deus, também é homem. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por que isso é importante saber? Porque esse Jesus, que é Deus e que é homem, é o mesmo Jesus que pode estar entre Deus e os homens. É Ele que está no meio, porque Ele é tanto Deus quanto homem. É por Ele que nós, como homens, podemos falar com Deus. E é por Ele que Deus, como Deus, pode falar com os homens. Jesus é o meio pelo qual Deus fala com os homens, e é este mediador, Jesus, que morre na cruz, derrama o seu sangue, e quando derrama o seu sangue, ele se dá como resgate por todos. A ideia aqui, meus irmãos, é de alguém que foi, talvez, sequestrado. Alguém sequestrado pelo pecado e pela morte, e para que essa pessoa seja livre disso,
ela precisa de um resgate, de um valor pago para ela. E para que esse valor fosse pago, então Jesus se entrega. Ele mesmo é o resgate entregado por Deus. Entregue por Deus. Meus irmãos, este é o conteúdo da pregação. Essa é a base do que nós temos de pregar. E na verdade, isso aqui não é só o conteúdo do que a gente deve pregar, mas também é a base para todo o resto. É só porque existe um mediador que se entregou por todos os tipos de homens, é que nós podemos orar a Deus para que Deus salve todos os tipos de homens. Ele é a base para isso. O conteúdo de que temos um Deus, um mediador que se deu por todos, é aquela base que nos dá a certeza que nós podemos orar a Deus para que Deus salve todos os tipos de homens. Agora, meus irmãos, vocês sabem, como eu sei, que pregar o Evangelho não é algo tão fácil. Vocês sabem, e eu sei que testemunhar o Evangelho muitas vezes é bem difícil. É bem difícil porque, apesar de estarmos em um país pacífico, às vezes nós perdemos coisas. Nós perdemos amizades, nós perdemos às vezes dinheiro, nós perdemos amigos, família. Eu conheço pessoas que foram pregar para a família e acabaram aí afastando grande parte da família. Não que ela tenha sido chata, mas é porque a família não aceitava de jeito nenhum. Mas continuou sendo crente e pregando o Evangelho. Nossa função é essa, pregar o Evangelho e testemunhar, mas é muito difícil. E sendo difícil, é por isso que Paulo nos pede e nos chama a orarmos, não apenas pelos governantes, mas também pelos pregadores. E por você também, se você é um pregador do Evangelho. A vontade de Paulo aqui, quando fala isso, é que nós oremos uns pelos outros, para que nós tenhamos a condição de pregar o Evangelho, que é algo extremamente difícil. E a pregação aqui, meus irmãos, não é apenas de palavras, mas também de testemunho. Vejam aí o que está falando no versículo 3. Nós oramos para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando a gente fala de piedade e respeito, meus irmãos, é que nós devemos viver uma vida que agrada a Deus. É a ideia de você viver uma vida que prega o Evangelho. A vontade de Deus é que nós preguemos o Evangelho, não só com palavras, mas também com as nossas ações. Isso pode ser difícil, e por ser difícil, nós temos também de orar uns pelos outros. Abram a palavra de vocês aí, lá em Atos, no capítulo 4. Atos, no capítulo 4. Nós temos a história em que os apóstolos são presos por pregarem o Evangelho. E eu já li esse texto com vocês algumas vezes, eu leio de novo porque eu creio que seja muito importante. Versículo 23 em diante. Eles foram proibidos de pregar o Evangelho, e então eles se reúnem com a igreja, e aí fala assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, os governantes. Pense aqui em pessoas que têm autoridade, mas que não querem a palavra sendo pregada. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Versículo 29. Agora, Senhor,
olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Senhor Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, eu leio esse texto porque esse texto nos mostra a necessidade da pregação do Evangelho e nos mostra como é difícil às vezes você pregar o Evangelho, nos mostra como pode haver oposição, mas também nos mostra que nós temos uma arma contra isso, que é a oração a Deus. Os apóstolos se reuniram com a igreja, oraram ao Senhor e Deus os encheu e lhes deu uma força que eles não conheciam por meio do Espírito Santo e eles continuaram a pregar o Evangelho. E continuaram a testemunhar com as vidas deles o Evangelho. É possível que você já tenha tentado pregar o Evangelho, que você tenha tentado ter uma vida de evangelista e que você tenha desanimado. É possível que você tenha tentado fazer isso, mas viu que as dificuldades são muitas, as lutas são muito grandes, as oposições são muitas, as perdas são muitas. Mas a palavra diz que se você orar ao Senhor, se você buscá-lo, é certo que Ele nos capacitará para que nós continuemos pregando o Evangelho. Se você desanimou, olhe para o texto de Atos 4 e pense um pouquinho naqueles homens que continuaram firmes, mesmo depois de serem presos. Continuar firme, meu irmão, é muito difícil. Continuar fiel na pregação da palavra é muito difícil. Continuar fiel defendendo a verdade é extremamente difícil. Tanto é que Paulo fala sobre pessoas que eram crentes, eram mestres, mas caíram. Timóteo capítulo 1, versículo 19, olhem aí. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Pessoas, meus irmãos, homens que eram considerados de Deus, muitas vezes desistem do caminho. Muitas vezes caem. Muitas vezes chegam ao ponto em que não conseguem mais continuar a carreira cristã e a pregar o Evangelho. De fato, é extremamente difícil que nós continuemos firmes. É por isso que novamente eu digo, meus irmãos, oremos uns pelos outros. Oremos pelos pregadores da palavra. Oremos por aqueles que estão se esforçando para isso, porque é extremamente difícil. E um homem sozinho é fraco. O homem sozinho vai desistir. Um homem sem a ajuda de Deus e da igreja vai cair. E isso é claro. Nós precisamos de Deus e precisamos da igreja e precisamos das orações dos irmãos sempre. E eu não digo só para que os irmãos orem pelos pastores e pelos missionários, mas orem por cada um de vocês, orem por cada um de nós que estamos aí no dia a dia pregando o Evangelho. Talvez você não tenha entregado a sua vida por inteiro no sentido de tempo para a pregação do Evangelho, como fazem pastores e missionários, mas isso é questão de ofício, porque você pode pregar o Evangelho durante toda a sua vida às pessoas que estão perto. E quando você prega o Evangelho, é importante que você tenha o suporte da igreja em oração e que você tenha o suporte de Deus ouvindo as orações e capacitando a cada um de nós. Segunda oração, então, importante, meus irmãos, é a oração pelos pregadores da palavra. Primeiro, pelas autoridades. Segundo, pelos pregadores. E terceiro, meus irmãos, e último, é a oração pelos perdidos. E aqui é extremamente importante, embora seja uma ideia simples, nós precisamos entender isso. Meus irmãos, não adianta você falar a verdade e pregar com toda a sua convicção e explicar A mais B para alguém a respeito da sua fé, se essa pessoa não for tocada pelo Espírito Santo.
Não adianta você explicar para ela por que você crê, explicar para ela que ela é pecadora, explicar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e mostrar tudo direitinho a razão da sua fé, se essa pessoa não tiver a regeneração, a vida que só o Espírito Santo pode dar. Meus irmãos, a compreensão da verdade, o arrependimento e a conversão só é possível com a ação do Espírito Santo. Os olhos de todos estão fechados, e os olhos de todos só abrem quando Deus abre. Os olhos de todos e os ouvidos só abrem quando é da vontade de Deus que isso aconteça. Tem um exemplo muito interessante na palavra de Deus, lá em João 37-40, fala a respeito daquelas pessoas que ouviram e viram os sinais de Jesus, mas ainda assim não creram. Viveram e viram Jesus fazendo milagres, mas não creram. João 12:37 fala: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz que muitas pessoas foram cegadas e tiveram os corações endurecidos para que não chegassem a crer. Meus irmãos, a pessoa deste mundo, o ímpio, o perdido, só vai crer na palavra de Deus no momento em que Deus tocar o coração dessas pessoas. A regeneração verdadeira, a conversão completa só vem quando Deus toca o coração das pessoas. Isso porque cada um de nós está morto em delitos e pecados. Efésios 2, versículo 4-5 fala que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós só somos salvos pela graça de Deus que nos toca e nos tira da morte. Se isso não acontecer, nós continuamos mortos, nós continuamos sem entender e nós continuamos caminhando longe de Deus. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Nós precisamos orar por aqueles que vão ouvir a palavra. Às vezes, pode ser que você pregue o Evangelho e se esqueça dessa verdade tão importante. Talvez você pregue o Evangelho confiando na sua eloquência, talvez você pregue o Evangelho confiando na sua inteligência, ou porque você conhece muito, ou porque sua vida foi transformada e a pessoa vai ter que acreditar. Talvez você pregue o Evangelho confiando em várias coisas, mas uma coisa que você precisa entender é que a sua confiança deve estar unicamente em Deus, e em Deus tocando o coração daquela pessoa. Eu, como pastor, é engraçado, porque eu já me matei para falar do Evangelho para muita gente, e muita gente não entendeu bolhufas. E eu tentei mesmo. Em outros casos eu falei, Jesus morreu pelos pecados dos homens, e a pessoa aceita e crê. Por que isso? Porque na verdade não é obra humana. Na verdade é obra de Deus. Na verdade é Deus quem vai tocar. É Deus quem vai convencer. Não é você. É importante, meus irmãos, confiem em Deus. Orem para Deus, para que Deus toque os corações. Se você tem uma família que ainda é incrédula, ore para que Deus toque os corações. Se você tem amigos que não conhecem ainda, ore para que Deus toque os corações. Se você for pregar o Evangelho na rua, antes de entregar o folheto e falar de Jesus, ore para que Deus toque os corações. Enquanto você estiver pregando, ore para que Deus toque os corações. Porque é só o toque de Deus e a vida que Ele dá que vai fazer a pessoa, de fato, acreditar em Deus e ser convertida. Nós temos de orar por todas as pessoas que nós pregarmos o Evangelho. Nós temos de orar por todos os tipos de pessoas, como Paulo já nos mostrou aqui. Tanto gentios, quanto judeus, quanto gregos, romanos, homens, mulheres, amigos, inimigos. Quando nós pregarmos o Evangelho, nós precisamos colocar a vida dessas pessoas em oração diante de Deus. Eu tenho certeza que isso é muito mais recomendado
do que você ficar se matando e batendo na porta todo dia daquela pessoa sem oração. Porque se não for da vontade de Deus, e se você não estiver orando para isso, certamente essa pessoa não vai aceitar. Certamente essa pessoa vai querer apenas correr de você, que vai estar sendo um crente bem chato. Ore para Deus, para que Deus toque o coração das pessoas, e só assim essas pessoas irão chegar ao conhecimento de Deus. E meus irmãos, qual que é a base para nós termos certeza de que nós podemos orar por todas as pessoas? É o que nós lemos aqui. Existe um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem, o qual se entregou como resgate para todos os tipos de pessoas. Essa é a base. É por isso que nós cremos que quando nós orarmos, essas pessoas poderão sim ser tocadas por Deus, porque a vontade de Deus é que todos os tipos de pessoas sejam salvos. Meus irmãos, só para a gente concluir e entender tudo o que foi dito aqui, em palavras um pouco mais simples, em ideias mais fáceis da gente compreender. Primeiro, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Não importa o sexo, a raça ou de onde veio. Para isso acontecer, as pessoas têm que conhecer a verdade. Para conhecerem a verdade, pessoas têm que pregar o Evangelho. Para que o Evangelho seja pregado, é necessário que algumas coisas existam. Uma sociedade que permita isso, pregadores que preguem e que Deus toque o coração dos perdidos. É para isso que então Paulo fala para orarmos. Orem por líderes que tornem a sociedade justa e pacífica. Orem por pregadores para que continuem firmes, pregando sem negociar e vender o Evangelho e que não caiam. E orem para que Deus toque os corações pelos perdidos, porque só quando isso acontecer é que essas pessoas serão de fato convertidas. A aplicação, meus irmãos, é muito clara também e muito tranquila. Talvez seja até um repeteco do que vocês ouvem todos os dias. Primeiro, ore. Ore a Deus. Ore a Deus confiando nele. Ore pelos motivos corretos e da maneira correta, pedindo e agradecendo a Deus por tudo o que Ele faz. Ore pelos líderes. Mesmo que você não goste deles, continue orando, porque até que eles saiam, eles estão lá. Até que eles saiam, eles estão governando. Ore para que eles tenham condição de governar, para que haja liberdade na pregação, para que haja paz, para que haja ordem, para que nós não cheguemos a ser como um país igual à Coreia do Norte. Ore para que Deus mantenha tudo isso aqui. Ore para que nós tenhamos este tempo propício para a pregação do Evangelho. Ore também para que os irmãos preguem a palavra. E para aqueles que pregam, ore para que Deus os mantenha firme no Evangelho. Coloque isso na sua lista de oração. Tanto aqueles que estão perto, quanto aqueles que estão longe, aqueles missionários também. Ore para que eles continuem pregando o Evangelho com toda a coragem e com toda a firmeza em Deus. Ore por aqueles que vão ouvir a palavra. Ore antes de pregar, ore depois de pregar. Ore durante a pregação. Ore para que Deus aplique aquilo e que aquilo faça sentido. E pregue, não só com palavras, mas também com ações, com a sua vida. Você está em um país em que você pode viver o Evangelho, em que você pode sair na varanda da sua casa, pegar a Bíblia e ler para testemunhar, onde você pode chegar no seu trabalho, reunir com alguns amigos e fazer uma devocional com eles. Você está num país livre. Testemunhe do Evangelho com a sua vida. Não desperdice a liberdade que Deus te deu para pregar o Evangelho. Só assim o reino de Deus crescerá, só assim a vontade de Deus de que pessoas sejam salvas vai acontecer. Que Deus nos ajude e nos habilite a fazer tudo isso. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos agradecer a Ti pela Sua palavra, Pai, que o Senhor deixou para nos instruir, e agradecer ao Senhor porque o Senhor nos instrui e nos chama a atenção muitas vezes. Pedimos, Pai, que nós possamos
aplicar essa palavra, Pai. Pedimos, Pai, que nós possamos fazer o que Paulo nos mostra na sua Bíblia, Senhor. Que nós possamos pregar o Evangelho e que nós possamos orar, tanto pelas autoridades, quanto pelos pregadores, quanto por aqueles que estão perdidos, Pai. E que, por meio dessas orações, Senhor, Tu cumpras a sua vontade de salvar todos aqueles que são Teus. Pedimos, Pai, que nós possamos, assim, de fato, orar para que a sua salvação se complete neste mundo. Pedimos a sua graça como igreja, que cada um aqui tenha a coragem, tenha a determinação, tenha a vontade de pregar o seu Evangelho e de orar ao Senhor, Pai. Pedimos isso, contando com a sua graça e com o seu amor, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos entoar o cântico agora. A igreja pode se colocar de pé.